De volta com o Tarobá Cidade. Atenção você, meu amigo, minha amiga, que está assistindo a gente agora e que possui um financiamento de um veículo. Sabe quando você tem aquela sensação de que você comprou um carro, mas está pagando o valor de 2 ou até de 3? Você sabia que é possível reduzir o valor dos juros desse contrato? Calma, que eu vou te mostrar mais um caso de sucesso de um cliente solucionador. A Célia Regina, ela procurou um dos escritórios e ela fez uma análise gratuita para verificar o potencial de redução. E adivinha só? A dívida foi reduzida em 79,9% do valor total. É isso mesmo que você ouviu. 79,9% de redução do valor total da dívida. Não perde mais tempo, não. Procure a equipe especializada do solucionador. Faça agora mesmo a sua análise gratuita. O financiamento, gente, pode ser de carro, pode ser de moto, pode ser até de caminhão. Entre em contato agora com a equipe do solucionador. Ligue para o número 41 41 22 11 ou mande mensagem pelo WhatsApp 99916 22 11. Só o solucionador oferece a você uma análise gratuita e a garantia do contrato. E a gente continua aqui conversando com essa galera de peso. Estamos falando sobre crianças, adolescentes e o mundo digital. Não dá mais para fugir. Tem pergunta no WhatsApp? Vamos ver quem está mandando pra gente? Coloca aí. Coloca na tela pra gente. A Maila de Cambé. Pedagoga, as redes sociais da minha filha virou profissional. Como saber se eu estou sobrecarregando a rotina dela? Eu tenho medo. Como posso controlar isso? Excelente pergunta, hein? Excelente pergunta. É importante pensarmos que a criança tem direito a ser criança, né? Então, a criança precisa viver a vida de criança, com o lazer de criança. E a partir do momento que você coloca essa criança como sendo uma profissional das redes sociais, é importante você pensar o quanto de tempo que você está gastando dessa criança e não permitindo que ela seja criança. Não dá para dizer em termos de horas, mas se você pensar que o dia tem 24 horas, no mínimo 4 horas ela estará estudando, mas 2 ou 3 fazendo as atividades da escola. Quanto tempo sobra para dormir, para se alimentar, para brincar com os colegas? O quanto essa rede social... Confesso que quando uma menina de 11 anos fala que fica 4 horas só no Instagram, ela não fica só no Insta, porque ela vai trocando de telas ao longo do dia. Ela vai jogar, depois ela vai para outra tela, para outra tela. Só de Instagram. Então, fora jogar, fora TikTok, né? É sempre uma preocupação, porque você pode não estar permitindo que ela seja uma criança. É importante saber a idade. É importante que no Brasil, as crianças, a nossa rede social é a partir dos 13 anos que a criança pode ter. E alguns pais, oficialmente, né? Mas os próprios pais abrem isso com 5, com 6, com 7, né? E os pais começam a controlar, mas os estudos mostram que depois de um tempo os pais param de controlar. E isso é um grande perigo. Logicamente que a educação, acho que de um tempo para cá, assim, parou um pouco também de dizer assim, olha, tudo que está na internet é ruim, as redes sociais. Não, muito pelo contrário. Uma criança, né, quando você diz assim, ó, meu filho nem ainda é alfabetizado e ele consegue manipular, ele consegue baixar um jogo, ele consegue fazer a instalação, ele consegue perceber que deu erro e reinstalar, mas ele ainda não sabe ler e escrever. Então, isso é um elemento muito importante, que os autores vão chamar de autodidaxia, que é uma capacidade que essa geração está desenvolvendo de ter estratégias próprias para desenvolver os seus problemas sem a ajuda de ninguém. Fantástico. E isso é maravilhoso, do ponto de vista cognitivo. Sim. Talvez nós, da educação, tivéssemos que aproveitar esse potencial com tudo isso, porque talvez a escola ainda esteja com uma linguagem e com equipamentos e artefatos um pouco defasados em relação a tudo que está acontecendo aí no mundo. Eu acho que você falou tudo, é exatamente isso. A gente vai ter que correr atrás, nós vamos ter que correr atrás deles, né? A própria educação vai ter que, a escola vai ter que se readaptar. Já está passando por processos, mas vai ter que passar por mais processos ainda. A gente tem mais pergunta? Coloca aí pra gente, você mandando uma pergunta pelo 3315-1313. A Helena do Jardim Monte Carlo, tem algum programa que vocês podem sugerir
que controla os acessos das crianças? Tem, Fernando? Existem diversos programas, na verdade, se for, por exemplo, tanto para computador quanto para aplicativo, né? Por exemplo, existem, se ela utilizar, por exemplo, o termo controle parental, controle de acesso, controle de aplicativos, existem diversas possibilidades, eu não vou sugerir algum específico, mas existem diversas possibilidades, tanto para computador, controle... Pagos e gratuitos? Pagos e gratuitos. Ok. Mesmo as versões gratuitas, elas são suficientes para utilização no celular. O que esse programa ele vai fazer? Ele vai restringir, por exemplo, quais os aplicativos que podem ser acessados. Vamos dizer que exista somente um celular dos pais e ele queira emprestar, né, para o adolescente em algum momento, ele pode ativar esse aplicativo e ele vai limitar os aplicativos que podem ser utilizados, pode limitar o acesso à internet, pode limitar os horários, ou seja, é muito importante, se for fornecer, ou seja, com todo o cuidado, né, com toda a precaução necessária, porque ele saiba quais são os limites do que vai ser acessado. Eu tenho observado, por exemplo, que muitas pessoas utilizam de má fé justamente nessa atenção remota, nessa suposta atenção que os pais dão quando dão um celular, um tablet, por exemplo, para as crianças. Sabe os vídeos que nós acessamos, por exemplo, né, num aplicativo como o YouTube? Existem muitas pessoas que, de má fé, pegam desenhos animados infantis e fazem uma redublagem. Ou seja, a criança ela começa assistindo um filme normal, original, de repente o próprio conteúdo, ele sugere um outro vídeo, mas só que foi redublado. Agora, se for ouvir, por exemplo, o conteúdo daquele vídeo, é inadmissível, que a gente não pode nem conseguir nem citar. Aquele lance da Momo também, né, que inseriram dentro de desenhos, lembra da Momo? Incitaram, Vocês chegaram né? a ver algum vídeo com a Momo? Eu não. Não. Diz o meu filho que viu. Diz o meu filho que viu. Não, isso ainda é muito comum, isso vai acontecer por muito tempo ainda. Então, assim, a gente não pode pensar que, assim, eu estou vendo de longe o que ele está assistindo, que não tem algo que está acontecendo. Então, existe uma questão muito importante desse ponto, de ter o controle, de permitir a criança desenvolver algumas habilidades que a internet ela acaba limitando, a habilidade de relacionamento, de comunicação, ou seja, nós não podemos perder né, essa etapa do desenvolvimento da criança e do adolescente. E, por um outro lado, nós não podemos privar também a criança e o adolescente do conhecimento em tecnologia, porque lá na frente, hoje já é um diferencial, mas lá na frente, quem estiver privado desse conhecimento não vai conseguir, né, acompanhar a própria sociedade. Então, são dois pontos que são extremamente importantes, mas não é porque é importante também aprender sobre tudo tecnologia que eu não devo acompanhar de perto sempre. Tá certo. A gente tem mais uma pergunta? Coloca aí pra gente, vamos ver. O Mauro de Biporã perguntou o seguinte: tem alguma rede social segura para deixarmos as crianças usarem com mais segurança? Não existe. Não existe? Não. A rede social, primeiro, não foi feita para criança. Tá. Acho que isso é um ponto importante, né? Tá. E na mesma rede social, você vai ter pessoas de todas as idades. Tá, então, exatamente. a rede social, ela não foi pensada para criança. Quando ela disse assim, eu fico no YouTube, né? Essa geração, ela não assiste TV. Né? Então já tem vários dados, né? YouTube, né? Do CGI, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Essa geração não assiste TV, principalmente a TV aberta. Eles assistem tudo no YouTube, tudo no celular. Hoje em dia até a TV tem YouTube lá na minha casa. Então, de vez em quando assim, eu entro no meu quarto, ou coloco Netflix, ou YouTube na TV, porque na minha casa, o quarto da minha mãe no YouTube não tá pegando. E na sala tem que ter um aparelhinho. Então eu tô indo no meu quarto. Entendi. Pra E o que pegar. vocês assistem no YouTube que Molly pergunte? Eu só assisto coisa de cavalo. Que você é do hipismo, né? Sim. O que você vê? Eu assisto maquiagem e eu também assisto aqueles vídeos de brincadeira. Aliás, eu adorei a também. sua maquiagem, tá? Obrigada. E você? Eu gosto bastante, tipo, de youtubers. Tá. Pode falar. Então... Tem um até aqui de Londrina, não tem? Você gosta dele? Sim, o Resende, eu amo. Vocês já ouviram falar em tal de Gato Galáctico? Sim. Meu filho adora esse cara. Já proibi, já não pode mais assistir. Não deixa. É legal? Eu não assisto, mas eu não assisti também. Conhece, né? Mas eu Fica conheço. abrindo caixa. O que tem na caixa? Eu falei, eu trago uma caixa pra você abrir aqui em casa. Pelo amor de Deus. Que coisa mais chata, gente. O que é legal? O que chama a atenção de vocês nesses vídeos de YouTube? Tirando essa questão específica de hipismo ou de maquiagem. Tipo assim, desses conteúdos assim de... Porque trollagem. o título. O título chama muito a nossa atenção. Também a thumb, que é a foto de capa. Chama muito a nossa atenção.
Tá vendo, né? Vocês estão vendo isso, né? Isso toda uma técnica, eu não sabia nem o nome, que é thumb. Como que chama? Thumb. Thumb, desculpa. Se tá, for chata, tipo, se não tiver uma foto, Tem que ter ninguém um vai querer atrativo. assistir. Sim. Sim, tipo, Senão se tiver uma foto, vamos dizer, Eu assim. Ninguém Não. vai querer assistir. ninguém Eu vai ia querer. querer. Eu ia querer assistir. Porque eu achei engraçada a sua cara. Tá vendo? É verdade, Nós vamos ter que correr atrás deles. A educação vai ter que Mas correr atrás. é importante como isso tem, né, um elemento motivacional para que as crianças e os adolescentes acessem. Ontem conversava com meu sobrinho e ele disse assim, minha professora de matemática também tem canal no YouTube. Sim. A minha também tem. Nossa, A minha de como inglês para também. eles isso é importante? Ah, mas ela tem X seguidor e eu tenho mais. E eu falei, mas o que representa um seguidor, né? Mas isso é importante que a gente pense nisso, porque assim, a linguagem que chega para este grupo, ela é muito clara, ela é muito objetiva e ela tem toda uma ludicidade, uma brincadeira, até para falar de coisas sérias, né? Então, talvez nós, professores, né? A gente não tem que virar youtuber, não, mas talvez a gente precise trabalhar com algumas técnicas para que a gente possa pensar em chegar com os conteúdos científicos por um canal Aguçar de comunicação. deles, né? Eu acho que tem eu não sei se pode citar nome, mas tem um que é interessante, que ele trata de algumas questões científicas que você sabia. Eu assisto, eu assisto. Aí, o conteúdo bom, não é só Gato Galáctico. É uma outra Muito legal. forma de tratar um Galáctico, coitado, vai conteúdo processar. científico. É uma outra forma de tratar um conteúdo científico. Talvez, né, não tão cedo, né, mas porque a escola tem uma tradição da sua forma de ensinar, de qual é o papel do professor, aquela sala de aula ainda, né? Então, talvez daqui a um tempo a gente tenha boa parte dos conteúdos como esses tipos de canais, eu creio né? que sim, eu Então, creio que talvez, seja o futuro. né? A gente precisa também aprender a dialogar e a dar voz a este público, Sim, né? com certeza. Se a escola, ela precisa ser uma resposta para a sociedade, essa é a sociedade. Exatamente. Estes são os nossos alunos. O que a sociedade de hoje consome? A gente vai Isso, ter nós que... não vamos retroceder. Não. É lógico que você não vai perder o que é de essencial Sim. de uma escola, que é a transmissão do conteúdo sistematizado pela humanidade. Mas talvez de forma diferente. Mas talvez num outro formato. Eu acredito que sim, esse vai ser o nosso futuro. Fernando, que consideração final você deixa para os pais que estão em casa, às vezes preocupados, pensando como que a gente pode ter esse controle em relação a crimes digitais com as crianças e adolescentes? De fato, ou seja, se nós não mudarmos, né, a forma como nós vemos a tecnologia, sabemos que existem coisas positivas, né, e coisas mais perigosas, que merecem a nossa atenção. Se nós não mudarmos a nossa consciência, nós veremos um resultado disso no relacionamento, nas relações, né, interpessoais das crianças e adolescentes, e o número de crimes vai aumentar cada vez mais. Sim. Uma coisa que parece simples, né, quando acontece com uma outra pessoa, quando acontece conosco, na nossa família, pode representar algo gravíssimo que vai trazer um impacto, né, talvez irreparável. Ou seja, não podemos dar brecha para a exposição, né, exacerbada, exagerada da nossa intimidade, da nossa privacidade. Nós não sabemos com quem nós lidamos na internet, né? Ou seja, todo cuidado, acompanhamento, seja de criança e adolescente, quanto nosso, no seio da nossa família, as pessoas que estão próximas de nós, é extremamente importante. A partir do momento em que entendemos a seriedade disso tudo, não existe nada 100% seguro em tecnologia, mas estaremos mais seguros e utilizaremos a internet de uma forma correta e segura sempre. Obrigada, Fernando Pérez. Eu Um prazer agradeço. recebê-lo. Diane de Mello, foi um prazer recebê-lo, pedagoga. Eu que aqui. Obrigada por agradeço. tratar com a gente sobre esses assuntos. Foi excelente. Vocês vão continuar aqui. Porque depois a gente tem uma surpresa para contar pro pessoal no próximo bloco. Sim. Pode ser? Uma surpresa muito legal? É muito legal. Boa. Tem naquelas cartas enormes que o Lucas Neto abre, né? Lucas Neto, vocês aqui, não vou falar nada pra vocês, tá bom? Gente, quinzena de produtos Portinari e TK Acabamentos. Durante o mês de junho, a gente criou condições especiais pro período para você dar um up no seu projeto. Ofertas válidas de 10 a 25 de junho, enquanto durarem os estoques. Todos os colaboradores estão preparados e seguindo todas as orientações de segurança. Visite a TK Acabamentos. Estacionamento é próprio, são grandes marcas e o mais importante de tudo é o melhor atendimento de Londrina e região. A TK Acabamentos fica ali na Avenida Tiradentes em 2 endereços, 600 e 1670. TK Acabamentos, a sua casa mais linda.
Todos sabem da grande dificuldade que vários setores e empresas vêm passando, entre eles as escolas de dança de salão. Pensando numa forma de superar o momento, essas escolas se uniram e estão preparando algo especial para esse sábado. É a Feijoada do Abraço. Adquira já o seu voucher no valor de R$ 35,00 através do WhatsApp 43 99146 4611 ou 14 99146-4614. Vocês riem de mim que vocês não estão vendo TP, viu? Olha, vocês tiveram que ler aquele negócio, aquela letrinha assim. É que eu já passei do 40, não tô enxergando também direito, né? Elas não estão ainda nessa idade igual a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta contando uma super novidade. Não saia daí, porque o intervalo é rapidíssimo e eu volto já já.